Olá, querido povo de Deus, sejam todos muito bem-vindos a essa formação católica. Já convido você, nesse momento, a se concentrar nesse vídeo. Eu peço a você que não se disperse, pegue sua Bíblia, pegue a sua caneta, pegue o seu caderno e vamos nos aprofundar. Nós sabemos da grandiosa necessidade de termos um conhecimento aprimorado, de termos um aprofundamento, para não sermos enganados por tantas seitas que existem, por tantas mentiras que existem. E hoje eu vejo que muitas pessoas têm uma espiritualidade muito fraca, devido também não querer se concentrar nas formações. Há uma necessidade de cada um de nós parar tudo o que estamos fazendo para termos uma formação. Então, fique nesta formação até o final dela, se concentre, se dedique. Que nós possamos iniciar pelo sinal da Santa Cruz. Livra-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Espírito Santo nos auxilie, assim seja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Provavelmente no vídeo estará eu fazendo o sinal da cruz com a mão esquerda, mas eu estou utilizando a direita, porque como a câmera está na frente do celular, ele inverte a imagem. Queridos, nós vamos hoje nos basear aqui no Evangelho de São João, capítulo de número 14, versículo de número 6, que por sinal é muito utilizado pelos hereges. Esse versículo é muito utilizado pelos protestantes para atacar a Igreja Católica. Eles distorcem esse versículo para atacar a Igreja Católica, principalmente quando se trata do assunto intercessão dos santos. Mas hoje nós teremos aqui uma formação que tem por tema: a verdade prevalece no combate, né? A verdade, ela prevalece. Não tem ninguém que consiga vencer a verdade. Isso você pode ter certeza, eu posso ter certeza, todos nós podemos ter esta certeza. Em João capítulo 14, versículo de número 6, vai dizer assim: Jesus respondeu-lhe: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus então deixa aqui uma verdade muito profunda, que nós precisamos entender ela por partes e identificar aqui o que Jesus de fato quis nos ensinar, o que Jesus de fato quis deixar para nós, para nos dar uma profunda segurança, uma perfeita segurança. Primeira coisa que eu gostaria de dizer, meus irmãos, é que Jesus, ele diz que ele é o caminho, possui uma só personalidade, uma só identidade. Se eu fujo disso, eu faço um caminho imaginário. Eu saio do que Jesus de fato disse. Por que eu estou falando isso? Nós precisamos entender que Jesus, quando ele diz que ele é o caminho, ele está dizendo que ele é um caminho único, um caminho verdadeiro. Que eu não posso estar dentro de um sistema como o protestantismo, por exemplo, que cada um imagina um caminho diferente, mas todos aplicam a esses caminhos imaginários o nome Jesus. Você pode prestar atenção que as seitas, elas fazem toda uma interpretação de textos bíblicos que brotam de suas imaginações, mas todas as seitas, elas dizem que estão servindo a Jesus. Elas dizem que estão obedecendo a Jesus Cristo. Então, meus irmãos, nós temos aqui nessa nossa formação, peço perdão pelo barulho, tá? Acho que todo canto tem esses vigiazinhos aí, passando, fazendo barulho essa noite, né? Durante a noite. Então aqui, meus irmãos,
eu preciso destacar a cada um de vocês que as seitas, todas elas, né, pregam aí um Jesus que brota de suas imaginações. E como eu terei a certeza que estou seguindo ao verdadeiro Jesus? Que eu estou de fato neste caminho que é único, nesse caminho que tem uma personalidade, nesse caminho que tem uma única identidade. Como é que eu vou saber? Se há tantas e tantas argumentações, há tantos e tantos posicionamentos, né? Teve uma época da minha vida que eu cheguei a caminhar na rua e eu ia vendo aquelas placas de igreja quadrangular, igreja Assembleia de Deus, aí eu olhava para a igreja católica e eu pensava, tantas são as igrejas, cada uma prega uma coisa, quem de fato está com a verdade? E eu me questionava muito com isso. Mas à medida em que eu fui estudando a Sagrada Escritura, eu fui percebendo que de fato Jesus é um caminho só. Jesus, ele diz que ele é o caminho e não um dos. Jesus, com isso, ele fecha aqui as brechas, né? Ele começa a nos falar que ele é o caminho porque existe um caminho estabelecido. Existe uma única direção verdadeira. Se eu fujo dessa realidade, eu estou criando, eu estou fazendo com que a minha imaginação crie um falso Jesus. Crie um falso caminho. Então o que é que as seitas fazem? Eles imaginam uma coisa e aplicam a esta coisa o nome Jesus. Aplicam a esta coisa o nome igreja. E das suas imaginações mirabolantes, eles vão fundando novas e novas doutrinas. E assim a coisa vai desandando. Você pode prestar atenção que no protestantismo não há unidade. Jesus, ele diz que é o caminho. Mas quantos o caminho existe nas interpretações dos hereges? Diversos. Existe o caminho que para ir trabalhar dia de sábado, já tem o caminho que permite. E por aí vai. Então há muitas imaginações no protestantismo. Há muitas imaginações nas seitas. E todos eles, todos, vão dizer estar na verdade. No decorrer dessa nossa formação aqui, nós vamos identificando que de fato a verdade está na Igreja Católica. Porque a Igreja, ela prega que Jesus é um caminho. Um único caminho. É o caminho. Diferente do protestantismo, que a argumentação sobre as características desse o caminho muda de seita para seita, de esquina para esquina, de denominação para denominação. Entenda que a Igreja Católica, ela prega um caminho só. Por isso que a doutrina da Igreja Católica aqui no Brasil, ou na Alemanha, ou na Inglaterra, seja lá qual for o país, ela é uma doutrina só. Porque Jesus diz que é o caminho. E não o caminho que você imaginar. E não o caminho que os hereges imaginam. Que as pessoas idealizam. Não. Então, entendendo esse princípio aqui, por que Jesus ele fala primeiro que ele é o caminho? Porque ele quer já nos mostrar que precisamos caminhar, mas não de qualquer jeito. Existe uma direção. Todo caminho nos leva a algum lugar. Então Jesus ele quer nos levar à salvação eterna, ao céu. E ele já começa dizendo que é o caminho porque existe uma direção. Existe uma direção. Direção esta que não pode ser de forma alguma uma direção que cada um imagina de um jeito. Não, a direção ela é uma só. Então o entendimento é um só. Eu não posso acreditar que todos os caminhos me levam para o céu. Por quê? Porque há muitos caminhos que nasceram da imaginação dos hereges. Que nasceu da imaginação, das distorções carnais que os hereges fazem da Bíblia. Então, veja só.
Jesus ele fala que ele é o caminho. Olha que interessante o que diz aqui em Eclesiástico, capítulo de número 1, versículo 25. O temor do Senhor é a raiz da sabedoria. Seus ramos são de longa duração. Por que eu apliquei esse texto nessa parte de nossa formação? Porque aqui diz que o temor do Senhor é a raiz da sabedoria. Eu preciso temer ao Senhor no sentido de quê? O respeito a Deus. E se eu fujo do entendimento que Jesus é um caminho único, verdadeiro, permanente, estabelecido eternamente, eu estou deixando de ter temor a Deus. E eu não quero mais ser submisso à verdade estabelecida, e eu faço uma verdade para mim, de acordo com a minha imaginação, de acordo com a minha percepção carnal. Esse texto diz: o temor do Senhor é a raiz da sabedoria. Eu preciso respeitar o que Jesus diz. Eu preciso realmente enxergar o que Jesus diz, pois é aqui a raiz da sabedoria. E aqui vai dizer: seus ramos são de longa duração. Veja só quantos hereges chegaram a morrer, pregaram mentiras e mentiras, e veja como a vida deles foram pequenas. Foram durante um período, nenhum deles ressuscitou ao terceiro dia, nenhum deles conseguiu prevalecer durante tanto tempo. E a verdade que eles diziam tanto pregar nasceu com séculos depois que a Igreja Católica já existia. Então você vê que na Sagrada Escritura deixa claro que seus ramos são de longa duração. Não foi algo que nasceu um dia desse. Não foi algo que morreu durante tanto tempo. Porque os hereges eles trazem, né, argumentos em que a Igreja Católica se desviou no século IV. Não existe esse desvio, porque as portas do inferno jamais iriam prevalecer contra a Igreja. E seria algo absurdo acreditar que a Igreja passou um tempo morta. Passou um tempo sendo vencida por Satanás. Não há esse triunfo do inimigo em nenhum momento da existência da Igreja. Porque a palavra de Deus ela não erra quando fala que as portas do inferno jamais iriam prevalecer. Então nós aqui entendemos que Jesus é um caminho, há um direcionamento, há um caminho a ser percorrido. Por isso que Jesus diz que ele é o caminho, porque o cristão ele está em estado de caminhada, a igreja está em estado de caminhada. No decorrer dos séculos, ela vai atravessando os séculos e ela vai ensinando cada um de nós a verdade. A igreja, ela é a coluna e sustentáculo da verdade. Então eu preciso estar submisso a essas verdades. Eu preciso estar submisso ao entendimento que de fato há um caminho e que eu preciso estar nele. E esse caminho não pode ser fruto de minha imaginação. Se Jesus diz que ele é o caminho, e depois ele diz que ele é a verdade, aqui ele já está destruindo o relativismo, o pensamento em que cada um pode fazer a sua verdade do jeito que quiser, o pensamento de que todos são livres para viver a sua verdade, a verdade que você imagina que é verdade. Ora, você tem essa liberdade sim, de pensar, de acreditar no que você quiser, mas veja que você é livre para fazer suas escolhas, mas é prisioneiro das consequências. O fato de você ter a liberdade de pensar do jeito que você quiser não quer dizer que aquilo que você diz que é verdade, de fato seja. E como é que eu vou identificar a verdade? Como é que eu vou perceber se de fato a verdade que eu digo ser verdade, ela de fato é? Nós vamos encontrar, meus irmãos, na Sagrada Escritura, né? Aqui eu estou dando uma formação bíblica para vocês.
nós iremos encontrar diversos textos que em unidade, na união desses textos, nós vamos entender cada vez mais que a Igreja Católica é aquela que nos ensina a verdade. O Catecismo da Igreja, ele vai nos falar no número 85 que o magistério da Igreja é o responsável pela interpretação da Bíblia Sagrada e assim há a segurança de estar num caminho só. É o ser católico que me mantém no caminho só, católico universal. É uma verdade única no mundo inteiro. Isso não há no protestantismo, porque o protestantismo ele não tem uma verdade de fé única em todo o protestantismo. Cada um vai imaginando a verdade de um jeito, é por isso que há várias igrejas independentes. Na Igreja Católica não existe isso. Na Igreja Católica, nós acreditamos em uma única doutrina, como diz em Tito capítulo 2, versículo 1, que o seu ensinamento seja conforme à doutrina. Existe uma verdade única. Jesus é a verdade e não a imaginação do homem. Aqui já quebra esse relativismo, né? Veja o que diz. Eu faço questão de ler com vocês o que está em 1 Timóteo 3,15. Pegue a sua Bíblia em 1 Timóteo 3,15. Aqui vai dizer assim: todavia, se eu tardar, quero que saibas como deves portar-te na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, coluna e sustentáculo da verdade. Paulo está dizendo de forma muito clara que nós devemos estar na casa do Deus vivo, que é a igreja. A igreja é a casa de Deus. E esta igreja, ela é coluna e sustentáculo da verdade. Então, se a igreja é essa coluna, esse sustentáculo da verdade, esta coluna e este sustentáculo não pode ter rachado no século IV, como dizem os hereges. Não pode ter se desviado no século IV. Essa igreja, ela continua sendo a coluna e sustentáculo da verdade desde quando Cristo fundou ela. Não existe essa história de que esta igreja se desviou. É impossível a igreja se desviar, pois ela é o sustentáculo. Ela é a coluna da verdade. Jesus é a verdade. Mas veja que na Bíblia Sagrada diz que a igreja é a coluna e o sustentáculo da verdade. Por acaso aqui está dizendo que a igreja é quem sustenta Jesus? Ou é Jesus que sustenta a igreja? Ora, é Jesus que sustenta a igreja, mas é a igreja que sustenta a verdade sobre o verdadeiro Jesus. De quem é o verdadeiro Jesus? Vocês entenderam? Então aqui há uma importância muito grande na igreja, que essa importância ela é desprezada pelos hereges. Você pega aí sua Bíblia também, aqui em Efésios. Efésios capítulo 4, versículo 5. Aonde vai dizer assim: há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Há um só Senhor, que é o Deus de Israel, como diz em Deuteronômio 6,4 também. Só há um só Senhor, que é o Deus de Israel. Há um só Senhor e não vários senhores. Você olha para o protestantismo e você não consegue ver um único Senhor. Porque cada protestante imagina Deus de um jeito. E por que essa imaginação deles é dessa forma? Porque eles não são submissos aos responsáveis para manter a verdade estabelecida e inabalável, que é a igreja, que é o magistério da igreja. É o magistério da igreja quem vai dar um ponto final nas discussões, no conflito das imaginações. O protestante ele vai ler a Bíblia e ele vai imaginar que naquele momento que Jesus diz: tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, ele vai lá com a imaginação dele rebelde, ele imagina outro significado. E ele vai dizer que não, Jesus não quis dizer ali que estava fundando a igreja dele
sobre Pedro, e que Pedro tinha autoridade referente aos dogmas. Quando ele diz ali, que ele diz, tu és Pedro, e sobre esta pedra, ele está dizendo sobre o que ele está dizendo. A pedra era ele mesmo, e não Pedro. Veja que eles vão dar, com a imaginação deles, eles mudam o significado. Mas quem é que tem que dar o significado dos textos? A Igreja Católica. Por isso que Jesus, antes de ele dizer isso, ele já nos alertou quando ele começa dizendo assim, o que é que o povo diz que eu sou? E o povo erra na argumentação. Depois Jesus diz, o que é que vocês dizem quem eu sou? E aí o magistério acerta. Já para deixar claro que não é a opinião, não é a imaginação das pessoas. O protestantismo tem uma doutrina que eles imaginaram, que eles fundaram com suas criatividades carnais e rebeldes. Quem tem que dar o significado do que se lê? A Igreja Católica. Pois é a Igreja que é coluna e sustentáculo da verdade. Se você passa a acreditar que não é a Igreja que tem que dar o significado, e sim você lendo, porque é o Espírito Santo que vai te iluminar, que é a Bíblia se explica por si mesma. Ora, meus irmãos, se fosse assim, lá em Atos, por exemplo, a conversão ali do eunuco, a hora que Filipe chega e pergunta, o que é que você está lendo? Ele diz, como é que eu vou saber se não tem quem me explique? Há uma dependência aqui. Eu dependo do que o magistério me explica. Porque senão eu darei significados diferentes. Eu irei imaginar coisas que não devo imaginar. E assim eu vou criar a minha interpretação e vou estabelecer ela como verdade absoluta em minha vida. E não é assim que funciona. Eu quero ler com vocês Provérbios. Provérbios, capítulo de número 4. Provérbios, capítulo 4. Provérbios 4, do 11 ao 12. Que diz assim: é o caminho da sabedoria que te mostro. É pela senda da retidão que eu te guiarei. Se nela caminhares, teus passos não serão dificultosos. Se correres, não tropeçarás. Veja, é o caminho da sabedoria que eu te mostro. Jesus é o caminho. Ele é a verdade. E ele mostra. E na nossa atualidade, ele mostra como. Ele continua mostrando como. Através da igreja. É através da igreja. É a interpretação da igreja. É o que a igreja me diz. E não o que o pastor protestante. Até porque o protestantismo já chegou com mais de 1500 anos de atraso, gente. Veja, é o caminho da sabedoria que te mostro. Está diante dos seus olhos. Você está nessa formação, Deus está te mostrando. Ó. É pela senda da retidão. Esteja reto, não se desvie pelas argumentações das seitas, das mentiras que pregam. É pela senda da retidão que eu te guiarei. Se nela caminhares, teus passos não serão dificultosos. Ou seja, você não vai ter dificuldade de interpretação, porque a igreja está interpretando e te dizendo. Se correres, não tropeçarás, porque o caminho é limpo, o caminho é preparado por Deus. A igreja, ela tem esse papel, essa missão de te manter no caminho certo. Mas Daniel, como é que eu não posso imaginar que o Papa, os bispos, que a igreja, ela mudou e passou a ensinar o erro? Por que a gente não imagina isso? Por quê? A gente pode até imaginar, mas por que isso de fato não acontece? Por causa das promessas de Jesus. Ele prometeu que a verdade, jamais o inferno iria prevalecer e que a verdade ia continuar firme. Então eu não posso desacreditar da igreja. Eu não posso.
Eu não posso me desligar daquilo que a igreja me diz. E vejam que a igreja, ela é o corpo místico de Cristo. 1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 12 vai dizer isso. Que há esta unidade em todo o corpo. Colossenses 1,18 diz que Cristo é o cabeça desse corpo que é a igreja. Como é que eu vou acreditar que a igreja se desviou? Se Cristo é o cabeça da igreja, como é que a igreja vai se desviar? Se o corpo ele se movimenta, ele existe e se movimenta por meio da cabeça. Imagina só, né? A igreja é o corpo místico de Cristo, Cristo é a cabeça. Aí no século IV esse corpo ele se desvia, a cabeça fica lá e o corpo... Não, gente. Acreditar nas interpretações protestantes é acreditar nessas loucuras. E depois que Jesus diz que ele é o caminho e a verdade, ele vai dizer que ele é a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Agora vamos estudar essa questão da vida. Na palavra de Deus eu quero que você abra a sua Bíblia em João, capítulo 6. João 6. E convido você a partir do versículo 47. Que vai dizer assim: em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais no deserto comeram o maná e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que não morra todo aquele que dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar é a minha carne, para a salvação do mundo. Aqui falando da Eucaristia. Somente o católico apostólico romano obedece isso que está aqui. Nós temos a Eucaristia. O protestantismo não tem Eucaristia. Ele tem a hora do lanche, a hora de uma confraternização de lanche. E todo pastor protestante diz claramente que ali é apenas um símbolo. Nós não temos uma simbologia, nós temos o Cristo. Nós obedecemos aquilo que o Senhor está dizendo. Eu sou verdadeiramente uma comida e verdadeiramente uma bebida. Então aqui fica claro que Jesus diz: ele é o caminho, já expliquei. Ele é a verdade, já expliquei. E ele é a vida. E se eu quero ter esta vida, eu preciso comungar. E eu só encontro isso na Igreja Católica. Veja, versículo 52 e seguintes. A essas palavras os judeus começaram a discutir, dizendo: como pode este homem dar-nos de comer a sua carne? Veja que naquela época já existia quem duvidasse da Eucaristia. Já tinha quem duvidasse da presença real de Jesus na Eucaristia. E diz: então Jesus lhes disse: em verdade vos digo, se não comerdes da carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Quem come minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente uma comida, e o meu sangue verdadeiramente uma bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Está vendo que para que eu permaneça em Jesus, aqui, eu dependo desta verdade? Eu preciso estar comungando para que eu possa permanecer em Jesus? Por isso que nós acreditamos que alguém que não está comungando, que não está em comunhão, essa pessoa não está no caminho do céu, gente. E essa pessoa precisa resolver esta situação, ou pelo menos morrer tentando resolver, porque existem diversos casos, diversas situações, mas veja a necessidade de estar comungando. Isso não há no protestantismo. Assim como o Pai, veja, no versículo 56, quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele.
Assim como o Pai que me enviou vive, e eu vivo pelo Pai, assim também aquele que comer a minha carne viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, não como o maná que vossos pais comeram e morreram. Quem come deste pão viverá eternamente. Então aqui está dizendo claramente que Jesus, lá em João 14,6, diz que Jesus é a vida. E esta vida está onde? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esta vida está onde, gente? Na Eucaristia. Então, para que eu tenha unidade com esta vida que é Jesus, eu preciso estar comungando. Eu preciso estar em comunhão. Olha que belo isso. Depois que você entende disso, meu irmão, você não vai mais ser enganado pelas mentiras das seitas, né? Veja que rico o que diz aqui em Provérbios capítulo 7. Vamos aqui para Provérbios de novo. Provérbios capítulo de número 7, do versículo 1 ao 2. Diz assim: Meu filho, guarda minhas palavras, conserva contigo meus preceitos, observa meus mandamentos e viverás. Versículo 2. Guarda meus ensinamentos como a pupila de teus olhos. Então toda essa formação, guarde em seu coração. E não apenas guarde, transborde a beleza de ser católico. Essa verdade, ela prevalece no decorrer dos séculos, apesar de tantas seitas se levantarem, tantos perseguidores, a verdade prevalece. A verdade é inegociável, ela prevalece. Aqui foi mais uma formação católica com a palavra de Deus, para você entender melhor que sim, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Ele. Ninguém vai ao Pai senão pela igreja que é caminho, pela igreja que é verdade, pela igreja que é vida. Pois a igreja é o corpo de Cristo, o corpo místico de Cristo. Então, Jesus total. Só vou ao Pai pelo Jesus total. Por Ele que é o cabeça desse corpo que é a igreja. E esta vida que é a Eucaristia. Ninguém vai ao Pai sem comungar. Ninguém vai ao Pai sem Eucaristia. Que isso fique claro. Que essa beleza esteja enraizada em nossa vida, em nossos corações. E que possamos viver todas essas verdades. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu peço a você que chegou até o final desta formação, se possível, contribua financeiramente com nossa missão. Você que deseja fazer um Pix, eu vou dar pausa aí agora no vídeo, certo? Que eu vou dizer agora o meu Pix, para você que pode contribuir. O meu Pix é CPF, tá bom? O número é 606 930 723 26. Vou repetir. 606, né? Aí o começo, ó, 606 930 723 26. Amém? Então esse é o meu Pix. Para você comprar o nosso material de estudo contra os ataques protestantes, você pode entrar em contato comigo no meu WhatsApp. Vou dizer agora. DDD 85, o número é 996890098. DDD 85, o número é 996890098. Que Deus abençoe e compartilhe essa formação. Salve Maria.